Graças a Deus. Vamos abrir no Evangelho de João, meus queridos irmãos e irmãs. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. No dia seguinte, verso 22, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar da Galileia notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes, os discípulos, partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, quando Jesus multiplicou os pães, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, no mesmo lugar onde tinha acontecido a multiplicação dos pães, lá no Mar da Galileia, no litoral de Tiberíades, quando a multidão viu que Jesus não estava no lugar da multiplicação dos pães, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, onde Pedro morava, onde ele ficava, à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Estamos perdendo alguma coisa? Já aconteceu algo? Quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Amém. Quando nós estávamos vindo para cá, a Adriana e eu vinha orando desde cedo, pedindo a Deus uma palavrinha para lhes trazer. E no meu coração vieram muitos textos, pensamentos, muitas coisas, mas o meu coração não se assentou em nenhuma delas. E no caminho para cá, eu vinha meditando em algumas dessas realidades que desde cedo estavam no meu coração, quando de repente a Adriana botou a mão assim para o lado e pegou no meu braço, ela vinha dirigindo, e disse com muito carinho e meiguice e amor, e com um olhar muito brilhante, e disse: que Deus te abençoe, meu amor, e te encha da palavra. Aí eu fiquei feliz com a energia do espírito dela, que me fez um cafuné na alma, no coração, e falei com Deus no meu silêncio. Falei: Jesus, não eu, não eles, mas tu entre nós, o que tu dirias? E eu ouvi estrondar no meu coração esta palavra: procurai, vós me procurais, não por causa dos sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquele alimento que subsiste para a vida eterna.
Esta é a palavra de Jesus para nós. E essa palavra me leva a perguntar a você: por que que você o procura? Por que você o procura? O que faz você sair de casa e fazer esse movimento até aqui? O que faz você levantar-se do seu lugar e depositar ofertas aqui? O que faz aqueles milhares e milhares ali em casa, no mundo inteiro, pararem tudo que estavam fazendo, abrirem um computador, conectarem a um telão e reunirem pessoas, ou sozinhas, ou mesmo com um iPhone, alguma coisa assim, pararem para ouvir, quietinhas no lugar? Por que que o buscam? O que querem com ele? O que querem com ele? Essa é a pergunta que Jesus fez e que Jesus nos faz, e que Jesus fará a qualquer outra geração de seres humanos que se ajuntem em nome dele, dizendo que são seus discípulos e que creem na vida, e que creem em Deus, e que creem acerca de si mesmos, e que creem no sentido de todas as coisas, conforme Jesus ensinou. O que supostamente seríamos nós, e todo e qualquer outro grupo humano que se reúna com essa confissão. A esse mesmo grupo vem essa pergunta, e veio sempre e se repetirá sempre: por que vós me procurais? Por quê? Aqui no contexto antecedente do Evangelho, da história, o que suscitou todo esse conversar de Jesus com essa multidão que o procurava foi o fato de que no dia anterior eles tinham se reunido num lugar, provavelmente entre a cidade de Tiberíades e Cafarnaum, bem ali no meio, num lugar onde hoje a tradição chama de Tabarra, e que não necessariamente é o lugar, mas simboliza a imediação da região onde aconteceu aquele milagre da multiplicação dos pães. Pois bem, aquele grupo, aquela multidão que tinha comido e se fartado dos pães no dia anterior, agora procurava Jesus no dia seguinte. E vão a lugares, acordam bem cedo: cadê ele, cadê ele, cadê ele? Era um outro dia para não trabalhar, né? Era um outro dia para comer sem fazer força, né? Era um outro dia de teologia da prosperidade na vida deles. Era um outro dia de fé rema. Era um outro dia de decreto. Era um outro dia de mágica. Era um outro dia de materialização das coisas. Era um outro dia de puf. Era isso que eles queriam, é isso que todo mundo quer. Todo mundo quer uma contravenção, quer uma violação da lei da gravidade, quer pular sem se arrebentar, quer que 5 pães e 2 peixinhos virem comida para alimentar uma multidão todo dia, quer industrializar o milagre da multiplicação. É o que todo mundo quer. Todo mundo quer de mão beijada. Todo mundo quer que chegue sem esforço. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É esse cadê ele é que Deus ouve em volta da terra. O cadê ele da humanidade, os que na humanidade o buscam, ainda o buscam assim. Cadê ele? Onde ele está? Onde é o dia da bênção? Qual é o dia e a hora da reunião? Onde que será?
E quando chegam, perguntam: faz tempo que tu chegaste aqui? Já rolou alguma coisa? Estamos perdendo algo? Mestre, quando chegaste? Não pode começar sem a nossa presença. E aí? Chegaram todos com aquela alegria de crente. Aleluia! Ele lá! Vai ter de novo, glória a Deus! Hoje o fogo vai cair, aleluia, vai cair de novo, vai ser tudo igual, aleluia! Amém ou não amém, irmãos? Mestre, já houve algum mover? Já fizeste alguma coisa? Teve uma revelação nova, algum segredo? Alguma compreensão que quem a apreender ganha um poder para praticar contravenções no mundo espiritual, vantagens no mundo espiritual? Rolou algo assim ou vai começar agora? Porque a gente veio e a gente está com fome. Aí Jesus, que não era crente, nem era cristão, nem era religioso, nem era evangelástico, como os evangelistas da religião, não era oportunista, não era marqueteiro baixo, não era mercenário, não era granjeador de interesses subreptícios, não era candidato a nada, não viera para adular, nem para agradar, nem para enganar, nem para facilitar. Ao contrário, a porta era estreita, o caminho era estreito, a viagem é para dentro. Não dá para a gente ficar se enganando com exterioridades, ou acontece na verdade do coração, ou nada feito. Então, Jesus, que é assim, está ali diante deles querendo que Jesus iniciasse o movimento do pão da graça, o movimento da abundância, o movimento da bênção visível, o movimento da prosperidade tangível, o movimento das facilidades indizíveis, o movimento das declarações poderosas, o movimento dos desejos que se concretizam. Essa é a fome, esse é o desejo, essa é a vontade de conhecer Deus, é por isto. Por essa motivação, por essa intenção, por esses objetivos, desse tamanhinho, por esta causa, por coisas dessa natureza, é que a maioria de nós busca a Deus. E se formos honestos, nós vamos verificar que praticamente na nossa cabeça é uma loucura imaginar a possibilidade de amarmos, servirmos e darmos-nos a Deus por nada. Só porque Ele é Deus. Só porque Ele nos fez e dele somos. Só porque Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Só pela realidade de que saber de mim, ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, já é o milagre dos milagres, ser. Ser nele não basta. Aí você pergunta, as pessoas perguntam,
Por que que os lugares onde o Evangelho não é anunciado ficam entupidos, entupidos, entupidos de gente saindo pelo ladrão e dinheiro para todo lado? Vocês se surpreendem? A própria mensagem de Jesus ia deixando para trás uma quantidade enorme de pessoas que não iam aguentando. Havia um milagre e multidões vinham. Uma semana depois, o filtro tinha passado, muita gente tinha ido embora. Porque ao invés de só sinais de milagres concretos, ele vinha trazendo os sinais que confirmavam quem ele era, e os sinais que confirmavam quem ele era demandavam de cada indivíduo posicionar-se em relação a essa consciência. Se ele é quem ele diz ser, e ele sinaliza com tudo a seu respeito, indicando que ele é quem ele é, que ele é Deus conosco, que ele é Emmanuel, que ele é o Deus encarnado. Então isso demanda de mim uma atitude de entrega radical, absurda, completamente irreversível e inegociável, e por nada, e por tudo, por Ele, por mim, pela alegria de ser, de conhecê-lo, de prová-lo, de experimentá-lo, de gozá-lo como paz no sofrimento, de tê-lo como alegria na tristeza, de tê-lo como consolador nas lágrimas, de tê-lo como meu defensor nas acusações, de tê-lo como aquele que vai adiante de mim nas minhas impotências, de tê-lo como que me faz repousar seguro e logo pegar no sono nas noites do meu desassossego, de tê-lo como a certeza de segurança absoluta da minha vida e da minha inseparabilidade do amor dele, da inegociabilidade dele em relação ao compromisso e ao pacto eterno de amor que fez comigo, acerca do qual ele diz que não se arrependerá. Isto me basta. Isso me basta. Mas a maioria de nós não crê que assim seja suficiente. E eu perguntava, você tem dúvida de por quê? Que aonde não seja o Evangelho de Jesus sendo anunciado, qualquer outra coisa em nome dele, ou palidamente parecida com ele, ou totalmente dessemelhante dele, mas falada em nome de Deus e usadas as letras da soletragem mágica do nome de Jesus, tanto mais quanto seja diferente do Evangelho, tanto mais quanto se baseie em oferendas, tanto mais quanto demande barganhas, tanto mais quanto demande sacrifícios, quanto mais quanto demande uma mecânica a ser cumprida a fim de que objetivos e resultados sejam alcançados, tanto mais quanto se garanta que não importa o que seja, mas se fizer algo, Deus comprometer-se-á, não importando com que capricho do nosso coração seja, se nós o alimentarmos com dinheiro, já que ele virou uma divindade esfaimada de grana dos humanos. Aí, todo mundo vai, porque não tem que dar o coração, basta dar grana. Basta fazer parte de uma sequência de eventos, basta não faltar algumas reuniões, basta que seja tudo para o lado de fora e que nada nos penetre a ponto de nos fazer dizer, ó Deus, não é por causa da comida que comemos, mas é porque nós temos visto e crido que Tu és o Santo de Deus.
e porque só tu tens as palavras da vida eterna. Enquanto isso não acontece aqui dentro de nós, eu estou servindo a Deus para fora, procurando. Onde é que Ele está, hein? Será que é em Tiberíades? Onde é que está rolando a bênção agora? Ah, é na igreja tal, vamos lá. Vai todo mundo, que o mover está aqui agora. É o mover de Tiberíades. Ah, aleluia, o mover de Tiberíades, irmãos, aqui no mover de Tiberíades. Onde é que é agora, hein? Ah, não, é o mover de Cafarnaum. Vamos todos para Cafarnaum. É o mover de Cafarnaum, aleluia, Cafarnaum é lugar de cura. Lugar de cura. Aí já começa a correr a tradição. Gente, Cafarnaum, as noites de Cafarnaum são noites de cura. As noites de Tiberíades são noites de pão. São manhãs de pão. É o dia do culto do emprego, do trabalho. De conseguir um emprego, é o pão. Então, em Tiberíades é o pão, em Cafarnaum é cura. No caminho da graça, não. No caminho da graça, não. No caminho da graça, não. O caminho da graça não serve. Não serve. Lá tem um negócio, chamar você para servir a Jesus por nada. Só porque já se recebeu tudo dele. Só porque já se foi feito herdeiro de Deus em Cristo Jesus, eu sirvo por nada, sem troca, sem interesse, sem barganha, pela fé, tudo vem de Deus. Fica tudo muito na mão de Deus e na confiança do homem em Deus, sabe? É um negócio que me deixa meio desconfortável isso, pensam alguns. É bom a gente meter a mão no bolso e garantir, ó, bota lá e segura, Deus está amarrado. O bom mesmo é a gente ter mecanismos de controle divino, de encabrestamento celestial. Esse negócio de evangelho deixa muita gente assim, amando a Deus, porque Ele nos amou primeiro, assim, com constrangimento de obediência, só por causa dessa graça perdoadora. E na hora do tintim, do vamos ver, eles dizem assim: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Vosso Pai Celeste vos sustenta. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É muito vago, é muito etéreo. A gente quer coisa concreta. Deus concreto. Jesus respondeu à pergunta deles: mestre, faz tempo que tu chegaste aqui? Ele disse: vós me procuráveis, não porque vocês discerniram nos meus modos, na minha palavra, na graça de Deus na minha vida, nos sinais que evidenciam pela própria Escritura como seria e como é o Filho do Homem, o Deus Emanuel entre vocês. Não foi por causa disso que vocês vieram, não foi por causa de mim. Não é para beber de mim, não é para comer de mim, não é para aprender de mim. Não, é por causa do pão. É por causa da mulher que eu quero, do homem que eu desejo. É por causa das dívidas que eu tenho, financeiras, não posso bobear. É por causa da promoção que eu estou buscando. Meu Deus, tem um concurso público, eu estou estudando pra caramba, mas eu preciso fazer uma fezinha no domingo, é rápido. Tomara que o Caio não pregue muito, mas pode ser que funcione. Eu vou postar também lá, né? Quem sabe? Mas não é por causa dele. Isso para não ir nos níveis mais básicos. Eu vou lá porque, meu Deus, eu encontrei uma gatinha domingo passado que eu passei a semana pedindo aos céus que ela volte. Aí eu vou lá.
Aí tem todo tipo de motivação, mas não é por causa dele. Não é por causa dele aqui, não é por causa dele quando você está sozinho, não é por causa dele no seu quarto, não é por causa dele quase em lugar nenhum. Quase sempre é só por causa da magnitude adoecida do nosso capricho, do nosso ego, da nossa mesquinharia, do nosso olhar medíocre, da nossa existenciazinha de Rex e de Lesse, essa vidinha de cão, uma existência sem transcendência, uma existência que não tem nada além do que possa pegar com a própria mão e que trabalha pela comida que perece. Só pela que perece, só pelas conquistas que perecem, só pelas materializações que perecem, só pelos ganhos que perecem, só pelos interesses que perecem, e não trabalham, e não se alimentam, e nem comem, e nem buscam a comida que subsiste para a vida eterna. Hoje, eu quero que você volte para casa e volte para a vida, pensando o que de fato faz você querer ter alguma coisa com Deus. É costume? É hábito? É porque é um astral legal? Se não fizer bem, mal não faz? É um placebo, é inócuo, mas às vezes funciona. É para fazer funcionar alguma coisa. É para dar uma estabilidade psicológica. Por quê? Tem alguma coisa a ver com ele? Você quer conhecê-lo? Quer ter amizade com ele? Quer absorver a mente dele em você? Quer ir aprendendo a ver como ele, interpretar como ele, sentir como ele, pensar como ele, discernir como ele, ser sábio como ele, querendo ser como ele, dia a dia nele. Seu tesouro é crescer nele, é ir se transformoseando nele. Por que você o busca? Ele sabe o que nós precisamos. Jesus disse isso. Olha, quando vocês orarem, não fiquem com vãs repetições, não tratem a Deus como uma coisa burra, pagã. Ele sabe. Quando vocês orarem, falem, porque vocês precisam falar. Não é Ele que precisa ouvir. Vocês é que precisam se ouvir crendo, falando isso para Ele. É por vocês, não é por Ele. Falem por causa de vocês. Vocês têm que ouvir o que confessam, e têm que confessar o que creem, e têm que crer no que dizem, e têm que crer, por isso falam, por isso oram, por isso orem. Não é por Ele, é por vocês. Mas Ele sabe. E quando vocês orarem, vocês entreguem a Ele todos os cuidados de vocês. Ele cuida de nós. Essa é a promessa dele. Ele cuida. Mas trabalhe, todavia, não pela comida que perece, que acaba rapidinho, que apodrece logo. Busque nele, o alimento que subsiste para a vida eterna, de todo o seu coração. Isso significa buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça.
É uma expressão sinônima de trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Busque em primeiro lugar o seu reino e os alimentos que subsistem para a vida eterna, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas aquelas, sem tamanho, sem medir, conforme o pão do dia, conforme a fome da hora, conforme a necessidade do momento, conforme o livramento da ocasião, sem saber nunca como será nada adiante, sabendo todavia que adiante está Deus na minha vida. Por que você me procura? É a pergunta de Jesus a você. Por quê? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço pelos irmãos que, semana após semana e alguns ano após ano, têm vindo unir-se a essa comunhão de fé para ouvirmos e repartirmos o mesmo pão da palavra. E eu te agradeço por aqueles que têm perseverado nos dias bons e nos dias difíceis, pelos que vão andando e chorando enquanto semeiam, sabendo que voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes, e por aqueles que, nada tendo, possuem tudo, por aqueles que, mesmo quando afligidos, não estão desesperados, por aqueles que sabem que, mesmo enquanto aparentemente neles opera a morte, é neste mesmo momento que se renova a vida. Eu te agradeço por esses que já aprenderam a aperfeiçoarem-se no teu poder, na experiência das suas próprias fraquezas, e que desenvolveram apetite por ti, por tu seres quem tu és, tão sublime, tão maravilhoso, tão absolutamente para além de toda descrição. E agora eu te rogo por aqueles que ainda patinam, subindo as escadas do paganismo mental e espiritual, apequenados, presos, condicionados, querendo uma relação contigo que precisa se manter com coisas, com objetos, com significações mínimas, não porque não lhes seja necessário. Todos nós necessitamos de cada uma dessas pequeninas coisas, mas porque nos corações dessas pessoinhas o engano tem prevalecido tão fortemente que até quando elas te buscam, elas não te buscam por ti, elas te buscam pelo que possam conseguir. Por favor, permite que o nosso coração caia quebrantado diante de ti e que o nosso coração se arrependa de tanta ignorância, de tanta estupidez, de tanta doencinha de alma que está na presença do Rei e o trata como se ele fosse um despachante de coisas mínimas. Por favor, dilata o nosso coração, o nosso entendimento. Ó Espírito Santo, nenhum de nós consegue se voltar para ti por si mesmo. Por isso eu peço, ó Espírito Santo, que tu provoques genuína sede, fome, vontade em nós de comermos de ti, da tua vida, do teu pão, da tua água, mitigarmos nossa sede na tua graça,
nos alimentarmos do teu amor e nos fortalecermos na tua confiança, para que nada nos vença na jornada, para que nada nos derrube no caminho, para que nada nos destrua no andar. É o que eu te peço por cada um de nós aqui e pelos outros tantos que juntos a nós dizem amém em muitos outros lugares da terra. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça de Jesus, o Cordeiro eterno de Deus, imolado antes da fundação do mundo, e que o poder, a alegria, os dons, o fruto, o regozijo e todas as comemorações da glória que nos são comunicadas pelo Espírito Santo sejam sobre nós todos aqui e sobre todo o povo de Deus, reunido em toda a face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.